boa noite, que a paz seja convosco, amém? Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta noite nós temos a vitória declarada, decretada, proclamada pela palavra de Deus que vem a nós. Ontem nós meditamos sobre que devemos produzir um fruto para Deus, e é o fruto do Espírito. É o amor na sua totalidade, na sua plenitude, com paz, com alegria, com longanimidade, com paciência, com benignidade, com temperança, com mansidão, com fé. Temos que produzir esse fruto para Deus, e essa é a nossa segurança de vida, para não sermos confundidos no último dia. Sabemos que todos devemos fazer assim, e não basta que eu diga a você que você tem que praticar certas atitudes, que você tem que ter certo comportamento e dizer, como João Batista disse, todos temos que produzir um fruto digno de arrependimento, fruto que prove que nós estamos arrependidos e que temos uma vida em Deus. Nós temos que saber como. Não basta que sempre digamos, olha irmãos, temos que fazer isso, nós temos que ser assim. Nós temos que saber como fazer. João Batista nos deu a introdução. Ele disse que o primeiro passo para uma vida frutífera em Deus é arrependimento. Arrependei-vos, porque está chegado o reino dos céus. Para entrar no reino dos céus tem que haver arrependimento. Isso leva à mudança de vida, à mudança de caráter, ao novo nascimento. E ele diz, quando vocês se arrependem, eu batizo vocês nas águas. Nós vimos que o batismo é subsequente, é sequencial, logo após o crer, o arrepender-se. Não tem que ficar esperando para batizar, sentir ou então dar um tempo para ver se é isso mesmo que quer. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer não vai se batizar e será condenado. O batismo é rápido, tem que ser rápido. De modo que quando uma pessoa crê no Evangelho, deve fazer que nem fez o eunuco, que Filipe evangelizou, e no mesmo dia que recebeu a pregação do Evangelho, aceitou Jesus, pediu o batismo e no mesmo dia foi batizado. Estava lá, cheio da glória de Deus. Depois João Batista disse, é isso que eu posso fazer por vocês, pregar o Evangelho do arrependimento e batizar nas águas. Essa é a função do homem. Mas depois de mim vem um que é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esse vem a ser o meio pelo qual Deus vai operar sua vida, graça e poder em nossas vidas. Esse batismo com o Espírito Santo e com fogo é o meio pelo qual Deus faz com que nós venhamos a produzir o fruto espiritual, fruto que agrada e que louva a Ele. Nós vimos que a palavra de Deus sempre compara o homem com árvore. Ainda no livro de Isaías, capítulo 61, está escrito que nós somos árvores de justiça plantados pelo Senhor, para louvor e glória do Senhor. Carvalhos de justiça na terra. E árvore inútil na terra tem que ser cortada, disse Jesus. De modo que nós, como árvores de Deus, plantados nesta terra, temos que produzir o fruto que louva e agrada a Deus, porque Ele nos escolheu e nos nomeou para irmos e darmos fruto, e o nosso fruto deve permanecer para a glória do Senhor. Pois bem, nós vamos analisar como o batismo com o Espírito Santo faz com que nós venhamos a produzir esse fruto. Nós podemos meditar na onde paramos ontem, no versículo 11 de Mateus 3, Mateus 3, versículo 11, onde ele diz: que nós seríamos batizados com o Espírito Santo e com fogo. Diz assim a palavra de Deus: eu vos batizo com água para arrependimento, mas após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu. Ele tem poder, ele pode fazer algo que eu não posso. Ele
cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esse batismo com o Espírito Santo e com fogo, eu tenho crido firmemente que é o melhor de Deus para seu povo. De todos os dons que Deus ministra ao seu povo e através de seu povo, o melhor dom é aquele que você recebe quando é batizado com o Espírito Santo e com fogo, que nós chamamos dom de línguas estranhas, ou dom de falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concede. Este é o dom que vai nos levar ao fruto do Espírito, a produzir aquilo que está em 1 Coríntios 13, o amor ágape, o amor verdadeiro, perfeito, amor que nunca falha, amor poderoso, amor de poder. Mas nós temos que entender bem, por quê? O batismo com o Espírito Santo é a chave, ouça bem, é a chave da nossa vitória, é a chave da vitória dos servos de Deus. Quando João Batista diz, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, poucas pessoas entendem o que vem a ser fogo. E nós, como pentecostais ou carismáticos, como quiserem nos chamar, nós somos mesmo do fogo e do poder. Sempre pensamos que fogo é uma emoção ou talvez um calor que sentimos na hora do culto. Temos alguns chavões religiosos que às vezes nem sabemos o que é. Às vezes saímos da igreja e dizemos, olha, o culto foi uma benção, o fogo caiu. O fogo caiu, mas ninguém viu fogo, não viu nada, só houve emoção, talvez alguns milagres. E achamos que talvez isso seja o fogo. Nós temos que entender que fogo é esse que João Batista está falando. Eu tenho que ser batizado no Espírito e no fogo. Alguns vão dizer, fogo é provação. Não, nada disso. Esse fogo está relacionado com aquilo que diz Jeremias 23, 29. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor. Fogo aqui é a palavra de Deus. Vocês vão ser batizados no Espírito Santo e na palavra de Deus. Você quer saber por quê? Porque esses dois, o Espírito Santo e a palavra, são inseparáveis. Desde a fundação do mundo, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas e disse Deus. Já houve a palavra em seguida, eles estavam juntos. A palavra sem o Espírito é morta, e o Espírito não faz nada sem a palavra. Para agir ele precisa da palavra, de modo que os dois andam juntos. O que João Batista quis dizer, vocês vão ser batizados no Espírito Santo e na palavra de Deus. É por isso que quando nós somos batizados no Espírito Santo e na palavra, algo da própria palavra fica mais real para nós. O próprio Senhor Jesus Cristo fica mais real para nós do que sempre foi. Parece que nós entendemos, compreendemos, nós temos um encontro, um contato com Jesus mais profundo depois do batismo com o Espírito Santo. Parece que algo nos leva mais rapidamente ao conhecimento do Filho de Deus, à glória de Deus. Mas nós vamos ver por que foi comparado com fogo a palavra de Deus. Justamente por causa das características do fogo. A palavra de Deus tem as mesmas características, ou seja, ela age no homem como o fogo age nos elementos. O fogo tem o poder de iluminar. Por isso que o Salmo 119, versículo 105 diz assim: lâmpada para meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. O fogo ilumina o caminho do homem, faz com que ele entenda e veja as coisas que estão à sua frente. A palavra de Deus, quando profundamente arraigada no íntimo do homem, faz que ele conheça os caminhos de Deus, que ele enxergue, que ele veja seus próprios caminhos, que ele veja suas falhas, que ele veja a glória de Deus, faz com que ele veja. O fogo ilumina, o fogo purifica, e é a palavra de Deus que purifica o coração do homem. Como purificará o jovem o seu caminho, diz o Salmo 119, observando conforme a tua palavra. É a palavra que purifica o coração do homem, é a palavra que, enxertada ali, transforma, muda, arranca as coisas erradas, purifica. Como o ouro é provado e purificado pelo fogo, o homem é provado e purificado pela palavra de Deus. Se eu não conhecesse a palavra, hoje eu seria uma pessoa desprezível, uma pessoa muito ruim.
cheio de impurezas e pecados e erros, mas quando a palavra de Deus passou sobre a minha vida, quando eu criei nela e aceitei ela, ela chegou queimando tudo aquilo, desfazendo todo o mal do meu ser. A palavra purifica o homem, a palavra aquece, porque o fogo tem calor e aquece, e Deus não quer servos frios e nem mornos, quer quentes, e é pela palavra que você é um crente quente. Um crente quente, que não é morno, não é frio, que não será desprezado, que não será rejeitado pelo Senhor. Quanto mais contato com a palavra de Deus, mais quente, fervoroso, zelosos nós ficamos da palavra de Deus. O fogo faz tudo isso e tem mais características, mas nós vamos ver mais profundamente por que Jesus então comparou o fogo com a palavra, e qual a relação das línguas estranhas com a palavra de Deus. Você deve saber que nós recebemos no batismo com o Espírito Santo, naquele revestimento de poder, naquele enchimento glorioso, o dom de línguas. E o dom de línguas, ele é tão intimamente ligado à palavra de Deus, que quando em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, o Espírito desceu sobre eles, a Bíblia diz que eles estavam reunidos num lugar, num cenáculo, numa casa grande, e ali haviam cerca de 120 pessoas, e eles estavam reunidos, sentados, orando, talvez meditando na palavra de Deus, fazendo uma reunião, esperando a promessa de Deus, que do alto seriam revestidos do poder. De modo que enquanto estavam ali, a palavra de Deus diz que eles ouviram um barulho muito forte, como o barulho de um vento impetuoso, um vento forte, que vinha entrando na casa, e vinha do céu, rompeu os telhados, e passou e desceu sobre eles aquele vento forte, e eles ouviram aquele som. Assustados, olharam uns para os outros, quando viram pousando sobre a cabeça de cada um deles, línguas repartidas como que de fogo. E eles ficaram pasmados, espantados, ao verem labaredas, pequenas labaredas de fogo, como que parecendo uma língua, e descia sobre a cabeça deles. Quando isto aconteceu, e a língua entrou sobre aqueles servos, a palavra de Deus diz que imediatamente passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falassem. Preste atenção, eu vou mostrar a você a relação das línguas estranhas com a palavra de Deus. A palavra de Deus, conforme João Batista e Jeremias 23, 29, é o fogo. O fogo é a palavra. O que eles viram descendo sobre a cabeça de cada um deles? Línguas de fogo. Isso quer dizer línguas da palavra. Línguas da palavra. Agora eu pergunto para você: você sabe o que é uma língua? Hã? Então olhe para mim, eu vou mostrar uma língua para você. Isso aqui é língua. Ouça, língua é esse membro de carne que nós temos, que está entre nossos membros. E a língua serve para pronunciar palavras. A língua serve para articular palavras. Por isso que eles viram línguas. E por isso que depois que a língua desceu sobre eles, começaram a falar. Porque receberam uma, só que era uma língua de fogo. Não era uma língua de carne, como essa que nós temos. Agora eu entendo, irmãos, que depois que somos batizados no Espírito Santo e recebemos o dom de falar em outras línguas, recebemos uma língua nova. Agora eu tenho duas línguas. Eu tenho essa de carne, e com ela eu posso falar português, posso falar inglês se eu fizer um curso, posso falar espanhol, posso falar qualquer coisa. Posso falar mal da vida das pessoas, posso falar muita coisa que não presta, posso falar coisas boas, posso falar bênção, posso falar maldição. Eu posso falar o que eu quiser com essa língua, coisas boas e coisas ruins. Tem gente que usa muito essa língua para falar mal dos outros. Tem gente que pode sentar na sala e lamber uma colher na cozinha, porque tem a língua muito grande. Usa a língua errado. A língua não é para falar coisa desprezível. A Bíblia diz: meus irmãos, não convém que seja assim, que a mesma boca, a mesma língua produza bênção e maldição. Não pode água doce produzir água amarga, porque
eu tenho essa língua de carne, eu posso usá-la e falar o que eu quiser. Mas eu tenho uma outra língua de fogo, e eu tenho certeza, ouça, essa língua de fogo domina essa língua de carne. Se você quer parar de falar mal dos outros, ora muito em línguas, e você não vai ter tempo para ficar falando que não deve. Com essa língua de fogo, eu falo a palavra, porque é língua da palavra. Eu falo a palavra, falo da palavra. Eu falo mistérios da palavra. Talvez você diga, o que será que eu oro em línguas estranhas? Eu posso dizer isso para você. Você pode estar orando Mateus, Marcos, Lucas, João, pode estar orando Gênesis, Apocalipse, ou Isaías, ou Jeremias, porque você ora a palavra. E os mistérios ocultos da palavra são revelados no seu íntimo, no seu espírito. Eu tenho essa língua de fogo, esse dom. Depois nós vamos ver por que quando usamos ele e falamos mistérios, e vamos ver que mistérios nós podemos vencer e produzir o fruto do Espírito e sermos livres de toda a carnalidade. Mas eu preciso entender uma coisa aqui sobre a oração em línguas. Por que é que Deus me deu o dom de línguas? Por que é que Deus me batiza com o Espírito Santo? Ouçam, Deus sabia que mesmo depois de aceitarmos a seu Filho Jesus e nascermos de novo e termos uma nova vida, nós teríamos dificuldade de relacionamento com Ele através da nossa mente carnal, da nossa carne, através da nossa alma que interferiria, através das nossas limitações, através da nossa mente que não compreende a vontade de Deus. E é muito difícil orar muito em português, porque eu não consigo concentrar toda a minha mente em Deus. É muito difícil, às vezes, eu achar palavras que venham realmente a dizer tudo que eu quero falar com Deus. Às vezes, você deve ter tido essa experiência já. A gente se ajoelha e diz, vamos orar. E dali 5 minutos não tem mais palavras. Ou 20 minutos e acabam-se as palavras. Aí nós começamos a fazer aquilo que Jesus condenou. Não orais fazendo vãs repetições, porque não vão ser ouvidos. Por muito falar não sereis ouvidos. E nós entramos nas vãs repetições e começamos a repetir a nossa oração, e começamos a falar as mesmas coisas o tempo todo. Parece que a minha mente não me ajuda muito. Às vezes eu estou tremendamente angustiado, cheio de problemas, e algo está muito ruim dentro de mim. Às vezes você acorda um dia e não sabe o que está acontecendo, há muita opressão sobre você, e você poderia ser livre disso se soubesse como falar com Deus, como orar a Deus. Por isso, Romanos 8, versículo 26, Paulo diz que não sabemos pedir como convém, não sabemos orar. Se eu soubesse orar adequadamente, se eu pudesse com a minha mente carnal, humana, orar adequadamente, eu não precisaria do dom de línguas. Mas é justamente porque eu tenho limitações, porque eu não sei pedir, às vezes eu não sei nem orar, não sei como falar, não sei o que está acontecendo dentro do meu ser, no meu íntimo, nas profundezas do meu coração. Algo está acontecendo e eu não sei o que é. Eu preciso de algo poderoso, eu preciso de algo que entre e divida espírito e alma, juntas e medulas, e é a palavra de Deus, conforme Hebreus 4:12. Ela penetra as profundezas do homem para discernir, para fazer o homem mesmo entender o que está acontecendo dentro dele, quais são as intenções, os propósitos do seu próprio coração. E quando eu oro em línguas, eu estou orando a palavra. Quando eu oro em línguas, eu estou orando a palavra, e a palavra vai no meu íntimo e procura nas profundezas do meu ser. O Espírito Santo, juntamente com a palavra, vai iluminando. O Espírito Santo pega a palavra como um farol poderoso e vai entrando nas profundezas do meu espírito e começa a achar os erros, começa a achar as fraquezas. Paulo disse, Ele ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. É isso que é fraqueza. Você não sabe reagir, você não sabe orar como convém, você não sabe produzir a sua própria vitória, porque você não sabe o que acontece com você. Mas o Espírito Santo vai com a palavra, vai iluminando, vai achando a razão, o motivo das suas fraquezas. Será que você sabe que fraquezas são elas? São aquelas, ou aquela que Jesus disse, na verdade, o Espírito está pronto, mas a carne mas o Espírito ajuda nas nossas
A carne é fraca. Meu espírito sabe que tem que fazer a vontade de Deus, quer fazer, está pronto a fazer, mas minha carne não. Ela é fraca, ela é incapaz, ela não quer fazer a vontade de Deus por causa do pecado que habita na minha carne e no meu corpo. Por isso eu sinto fraqueza espiritual, por isso eu tenho limitações, por isso às vezes eu não sei orar como convém, por causa da carne que estou. Por isso que quando eu for para o céu também, não vou precisar mais das línguas estranhas, porque também não vou ter mais essa carne lá. Havendo línguas, cessarão. Quando vier a perfeição, o homem perfeito, eu prossigo para a perfeição. É isso que Coríntios 13 queria dizer: sendo menino, agia como menino, mas agora sendo adulto, vou agindo como homem adulto. Eu estou sendo aperfeiçoado, e um dia estarei diante do Senhor e serei como Ele é, porque eu verei como Ele é. E aí serei perfeito, e quando vier o que é perfeito, a perfeita varonilidade, a perfeita estatura, a estatura do varão perfeito, eu não vou precisar mais de línguas estranhas. Aí eu verei Ele como Ele é e serei como Ele é. Mas hoje eu preciso de uma ajuda sobrenatural. É por isso que João Batista disse: Ele é mais poderoso que eu, Ele vai capacitar vocês, Ele tem poder para vocês vencerem. É Ele que vai ajudar vocês nesta vida, através do batismo com o Espírito Santo e com fogo. Ele dá o dom de línguas, que é o dom da palavra, que usa a palavra, um dom que fala da palavra, e essa palavra vai na sua profundeza, no seu íntimo, buscar suas fraquezas, seus limites, e fazer com que Deus te restaure. O Espírito Santo, enquanto você ora em línguas, Ele mesmo, ainda em Romanos 8:26, intercede por você, Ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Uma tradução, ou para aquela palavra inexprimíveis, quer dizer uma linguagem que não se pode exprimir em sabedoria humana, em linguajar humano. Por isso gemidos inexprimíveis, são sons que são inexprimíveis de acordo com a nossa fala natural. Então, gemidos inexprimíveis são línguas estranhas, línguas celestes, línguas de Deus. E com essa linguagem, enquanto você ora em línguas, o Espírito Santo intercede por você diante de Deus. Sabe como Ele faz isso? Enquanto você está orando em línguas, Ele procura suas fraquezas, e quando Ele acha uma de suas fraquezas, Ele apresenta diante do altar de Deus e diz: Deus Pai, essa é a fraqueza do teu servo, do teu filho, é aqui que ele falha, agora pela palavra eu estou ajudando ele, e agora restaure-o, e agora renove-o, e agora fortaleça-o. E assim somos fortalecidos com poder pelo seu Espírito no nosso homem interior, no nosso espírito. Sabe, você tem uma vontade tremenda de amar, de ser paciente, de ser longânimo, você quer, mas tem algo que é muito forte e barra você, e bloqueia você. Você queria produzir uma fé vitoriosa, você queria transparecer uma fé poderosa, mas tem algo errado e você não sabe o que é. Chega um ponto na vida do crente, na vida do cristão, que ele fica cheio de dúvidas, e ele pensa: tem que haver algo mais. Há tanto tempo eu estou combatendo e tem algo que me barra, que me limita. Depois de muitos anos na fé eu percebi isso, que eu andei até um estágio e ali parei, que eu subi tantos degraus e dali não passei mais. Parecia que algo me atravancava, me barrava, e eu não sabia o que era. Mas quando descobri que o dom de línguas iria me libertar de todas as fraquezas que me seguravam, agora eu sei o que segura o homem, são as suas fraquezas carnais, é a sua própria indisposição carnal de fazer a vontade de Deus. Nossa carne, por exemplo, não quer orar, não quer jejuar, não quer fazer a vontade de Deus. Sua carne não tem um pingo de disposição para isso. Eu digo carnalmente. Quando você anda no Espírito, você faz a carne obedecer, você faz a carne fazer tudo isso. Ela não gosta não, porque o pecado está nela, mas ela tem que obedecer. E agora ela é escrava do Espírito. Antes era escrava do pecado, da alma, agora é escrava do Espírito. Agora eu sei que orando em línguas, as coisas vão sair para fora, tudo que há dentro de mim, tudo que tem de errado, que está me barrando. Por isso é que eu preciso
do batismo com o Espírito Santo e com fogo. Por isso é que todo servo de Deus precisa. Por isso que Pedro diz, é para vós, para vossos filhos, para aqueles que estão longe e para todos quantos Deus nosso Senhor salvar e chamar. É para todo filho de Deus em todas as épocas, em todas as gerações. E não parou na época dos apóstolos, e só vai parar quando a igreja for arrebatada. Quanto ao dom de línguas, antes de entrarmos mais profundamente, eu quero que você saiba algo particular do dom de línguas. O dom de línguas é o dom sobre o qual a igreja começou. Há quase 2000 anos atrás, quando a igreja foi estabelecida, ela começou a prevalecer. Ela começou a andar e marchar sobre a terra vitoriosamente depois do dia de Pentecostes, do batismo com o Espírito Santo e com fogo. Depois que os discípulos foram cheios do Espírito e falavam em línguas, a igreja deslanchou. E me parece que todo o avivamento da história da igreja sempre acontece quando a igreja redescobre o dom de línguas. Quantos creem que nós estamos nas raias de um novo avivamento, de um último avivamento, do grande e poderoso avivamento final? Isso porque nós cremos que a igreja estava fria, estava apóstata, estava muito fraca, estava afastada dos propósitos de Deus. Eu creio que estamos entrando no último grande e poderoso avivamento da igreja. E eu estou percebendo que em toda a terra, em todas as igrejas, Deus está batizando com o Espírito Santo. São batistas tradicionais, luteranos, metodistas, está batizando todos no Espírito Santo. Está enchendo todas as igrejas das mais frias da terra, fazendo eles falarem línguas estranhas. No começo do ano eu estava na cidade de Portão, no Rio Grande do Sul, e fazia as reuniões ali na igreja quadrangular, e algumas mulheres vieram à nossa reunião da cidade de Novo Hamburgo, ali perto, e eram luteranas. Uma delas havia sido batizada no Espírito Santo há muitos anos atrás e já não falava mais em línguas, falou exatamente no dia que foi batizada e nunca mais. Porque voltou para a sua igreja e lá eles não falavam daquilo, e lá não havia línguas estranhas, de modo que ela esqueceu aquilo. Não usou o dom, não sabia muito a respeito. Mas ela voltou, não sei como, ela chegou, o Espírito Santo trouxe ela naquela reunião nossa, e ela ouviu sobre o dom de línguas. E naquela noite ela foi renovada e passou a falar em línguas novamente. Aí, em 2 reuniões seguintes, ela levou amigas, filho, filha, esposo, e eu não sei quantas pessoas ela levou. Sei que no final eram 7 luteranos batizados no Espírito Santo. Voltaram para suas igrejas inflamados e totalmente ensinados a respeito do dom de línguas. Deus não respeita placa de igreja. Deus não respeita a dureza do coração do homem. Deus não respeita a frieza do homem. Se ele tem um propósito de avivar sua igreja na terra, ele o fará. E ele vai avivar as igrejas. Aqueles que não quiserem vão ficar de fora, mas que ele entra, porque o Espírito Santo é livre. O vento do Espírito sopra onde quer. E ele sopra nas igrejas, sopra no povo, sopra em todo lugar. E as pessoas são cheias do Espírito Santo. Todo avivamento começa com dom de línguas. Todo avivamento começa com dom de línguas e flui em todos os dons. E os milagres acontecem. É sempre assim. E nesse último avivamento, o dom de línguas está mais poderoso do que nunca na terra, mais ativo. Deus está enchendo o seu povo. Agora eu sei que o dom de línguas é a chave da minha vitória. Mesmo batizado com o Espírito Santo, muito tempo, muitos anos, eu não conseguia vencer, e tinha fraquezas e limitações. Mesmo falando em línguas, eu tinha dificuldade tremenda para produzir o fruto do Espírito, porque eu não sabia o que tinha. Sobre a terra e de culto será unificado. Todos vão crer num só Deus. É só falar o nome de Deus e tudo bem. Confundir as pessoas para que haja essa unificação diabólica. Misturar o Evangelho santo e puro do nosso Senhor Jesus Cristo com deuses pagãos,
com mentiras do Alcorão, ou do Evangelho segundo Allan Kardec, ou de qualquer coisa que não tem parte com a palavra de Deus. O meio pelo qual Satanás vai enganar as pessoas é usando um falso dom de línguas. De modo que este é o sinal da nova era. Línguas estranhas. E, por sinal, muito estranhas mesmo. Muito estranhas, fora da palavra de Deus. Sabe o que eu quero dizer? Satanás vai fazer aqueles hindus que adoram vacas na Índia falarem em línguas do inferno. Vai fazer espíritas falarem em línguas. Vai fazer muçulmanos, adoradores de Alá, falarem em línguas. Vai fazer eles receberem essas línguas mentirosas. E aí, aquele cristão mais fraquinho, ele pensa, puxa, se Deus manifestou ali, então Deus está ali também. Vai cair nessa mentira. Mas nós não seremos confundidos. Nós que somos da verdade e sabemos em quem temos crido. Isso é importante, que você saiba em quem tem crido. Paulo disse, eu sei em quem tenho crido. Estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. O dom de línguas da igreja não se confunde nunca com o dom de línguas da nova era ou do Satanás. Então você esteja atento nisso. Você tem discernimento, você saberá. Amém? Nós estamos aqui está o Espírito do Senhor. Mais nada além disso. Agora nós precisamos saber por que, orando em línguas, o Espírito consegue fazer isso. Ajudar nas nossas fraquezas e nos levar à vitória. Eu quero saber exatamente o que eu oro na palavra em línguas estranhas. 1 Coríntios capítulo 14, no versículo 2, Paulo diz, aquele que ora em línguas não fala ao entendimento dos homens. Os homens não entendem. Mas em espírito fala com Deus mistérios. Ele fala no seu espírito e em espírito mistérios com Deus. Se eu começar a orar em línguas aqui, você não vai entender nada a não ser que haja interpretação. Mas meu espírito está falando mistérios com Deus. Sua mente não entende, a minha mente não entende, mas meu espírito entende. Eu sou edificado conforme Coríntios 14, 4. O que ora em outras línguas edifica-se a si mesmo. Sabe o que é edificar? Edificar é construir. Esse templo foi edificado, foi construído e desde os seus alicerces. E foram colocados os alicerces, depois a massa, o tijolo, massa, tijolo, 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 até a cobertura foi construído e edificada. A Bíblia está dizendo que o que ora em línguas vai construindo a si mesmo. Para quê? Você é casa espiritual. Quem ora em línguas constrói sua vida para a habitação de Deus, para a manifestação de Deus, para a glória de Deus habitar. Eu estou construindo a minha vida espiritual, a minha vida em Deus, a minha vida de fé, construindo a minha fé santíssima, conforme Judas 20. O que ora em línguas, edifica-se ou constrói a si mesmo. O que você faz quando ora em línguas? Está construindo sua vida para a manifestação e habitação de Deus. Deus está em você. E Ele vai se manifestar se sua casa for bem construída. Muito bem. Ele disse mistérios é que eu oro. Você sabe que mistério é coisa oculta. Mistério é coisa encoberta. Mistério é algo que não foi revelado ainda. É misterioso, é oculto. Por isso que Deus diz que nos daria os tesouros da escuridão e as riquezas encobertas. Isso está se referindo à palavra de Deus. Disse a Ciro em Isaías: eu te darei os tesouros da escuridão e as riquezas encobertas. Deus vai nos dar mistérios. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, coisas ocultas, mistérios. Deus vai nos revelar mistérios da sua palavra. Paulo, que escreveu isso, mais do que qualquer pessoa sabia que mistérios eram esses. Porque ele disse um dia: eu, Paulo, servo de Jesus, fui feito ministro dos mistérios de Deus. Deus me escolheu para ministrar a igreja mistérios, e Ele me revelou os mistérios. Paulo tinha conhecimento profundo das coisas de Deus. Preste atenção, por favor.
Em Colossenses, no capítulo 1, versículo 25, Paulo diz: Deus me escolheu para ser ministro da igreja, segundo a dispensação da sua graça, para fazer através de mim e dos seus santos manifestar o mistério, versículo 26, que esteve oculto pelos séculos e gerações. O mistério que Deus quis fazer conhecer às nações, aos gentios, as riquezas gloriosas desse mistério, que é Cristo em vós, esperança da glória. Ele disse que Deus tinha algo encoberto pelos séculos passados, pelas gerações passadas, mas Ele estava revelando agora às nações, aos homens, aos gentios, através dos seus servos, os pregadores. E Ele diz: olha, o mistério que esteve oculto, mas que agora Deus está revelando, é Cristo em vós, esperança da glória. Quantos de vocês têm certeza que tem Jesus e Cristo está em você agora? Então é Cristo em vós, Cristo em mim, Cristo em você. Pois bem, quantos de vocês têm esperança de ver a glória de Deus? E quantos têm esperança de ter a glória de Deus? Você quer ter a glória de Deus? Então é a esperança da glória. Muito bem. Jesus é a glória de Deus. E Cristo está em vós. Então por que é que a palavra diz esperança da glória? Porque esperança é algo que você espera. É algo que você não tem ainda. Porque se Cristo está em mim e Ele é a glória do Deus vivo, Ele transparece a glória de Deus, eu ainda tenho que ter esperança da glória. Ouça, Cristo está em mim, mas Cristo ainda é um mistério para mim. Muito do que Cristo é e do que Cristo fez na cruz do Calvário por mim ainda é um mistério que meu espírito não entende. Por isso eu ainda tenho esperança da glória. Por isso eu ainda não tenho a glória de Deus total, completa, fluindo na minha vida. Sabe por que às vezes ainda fico enfermo? Você fica enfermo, doente? Porque ainda Cristo e o que Ele fez na cruz do Calvário, conforme Isaías 53:4, levou as nossas enfermidades, ainda não é totalmente revelado ao nosso espírito. Eu sei com a minha mente que Jesus fez isso, mas eu ainda não entendo profundamente isso no meu espírito. Não é algo tão revelado. Ainda tenho esperança de glória, porque às vezes a minha fé falha, ou às vezes até mesmo parece que eu não tenho fé, porque Cristo ainda é um mistério para mim. E todos os mistérios que estão ocultos em Jesus, conforme Colossenses, no capítulo 2, ele diz que em Cristo estão escondidos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Em Cristo, que é o mistério de Deus, estão ocultos outros mistérios. Cristo é um mistério para nós, e o que Ele fez, o que Ele é, ainda é um mistério. Mas quando eu oro em línguas, esse mistério vai sendo revelado no meu espírito. Quanto mais eu oro em línguas, mais eu conheço Jesus e mais eu entendo os mistérios da cruz. Sabe, às vezes falta o poder, falta a fé. Você ora e faz algumas coisas e diz por fé, mas não funciona, e o poder não aparece. Às vezes você quer amar, produzir o fruto, mas você se vê cheio de revolta, de ira, de mágoa, de rancor, às vezes de ódio. Falta revelação de Cristo no seu espírito ainda. Ele está em nós, mas ainda não é revelado totalmente. Por quê? Por causa das nossas limitações carnais. Nós temos que fazer com que nosso espírito prevaleça, que nosso espírito seja totalmente edificado, que nosso espírito seja totalmente cheio da glória de Deus, e que toda a revelação da palavra flua dentro de nós. Nós temos que conhecer os mistérios da palavra de Deus. É por isso que às vezes você abre a Bíblia e lê e não entende nada. Ouviu? Porque há mistérios ocultos. A Bíblia é um livro espiritual e a mente carnal não entende. Por isso que nós às vezes não entendemos essas coisas. Os mistérios da fé.
Os mistérios do poder de Deus, do amor de Deus, da justiça de Deus. O próprio mistério de Cristo, a glória de Deus. Os mistérios da redenção. Os mistérios de Deus são ocultos ainda para mim. Ainda não entendo profundamente. Por isso tenho fraquezas. Por isso ainda falho em muitas áreas. Por isso é que eu preciso de algo que me ajude a entender os mistérios de Deus. Cristo em mim, esperança da glória, o mistério de Deus. Eu preciso entender isso. E por isso que Deus me deu o dom de línguas estranhas. Porque aquele que ora em línguas, ora mistérios. Mistérios. Fala mistérios com Deus. E aí já não são mais mistérios, são revelações. Toda oração em línguas tem sua resposta. Quando você ora em línguas 10 minutos, você orou algo com Deus e haverá resposta no seu espírito. Algo será revelado aqui. Sua mente não entende, mas seu espírito entende. Sabe como isso acontece? Essa revelação, você não percebe exatamente com a mente. Você não sabe quando você recebeu revelações espirituais no seu íntimo. Você não sabe quando já entendeu os mistérios da palavra. Mas acontece exatamente assim. Você está orando muito em línguas. Muito em línguas. E você é uma pessoa difícil. Você tem muito problema para amar as pessoas. Você é muito rancoroso, muito rancorosa, muito magoado, muito sensível, muito melindroso, melindrosa. De modo que o relacionamento com você é muito difícil. Qualquer coisa te fere e você fere facilmente as pessoas. Você tem dificuldade para perdoar. Mas você resolveu que isso não é para você, que é uma nova criatura. E você não vai mais ficar assim. De modo que você começa a orar muito em línguas. Orar em línguas, vai se entregando ao Espírito Santo em oração em outras línguas. E ele busca suas fraquezas através da palavra. E mistérios vão sendo revelados ali dentro. A glória de Deus, como é que você pode vencer, vai sendo revelada no seu espírito. Algum tempo se passou, talvez meses. Você não percebeu que algo aconteceu dentro de você. Mas de repente uma pessoa vem e ofende você. E fala coisas difíceis de se ouvir para você. Normalmente você falaria outro tanto para ela. Você diria coisas mais duras e pesadas ainda. Mas você percebe que há algo diferente em você mesmo. Você não está mais nervoso. Você não tem que revidar. Você só consegue sentir amor por aquela pessoa. Algo aconteceu no seu espírito. O mistério do amor de Deus foi revelado dentro de você enquanto você orava em línguas. E aí você consegue amar, não precisa nem fazer força. Fruto é algo que se produz naturalmente. Naturalmente. Uma árvore dá o fruto naturalmente, você não precisa fazer força, espremer ela para ela dar fruto. Ouviu? Se você é um cristão, Cristo tem que aparecer naturalmente. O amor de Cristo tem que fluir. E orando em línguas isso vai acontecer. Você se achava muito fraco na fé, está orando em línguas, você quer vencer, você quer construir sua fé santíssima orando no Espírito Santo, sua vida. De modo que você ora muito em línguas. De repente alguém está doente e eles pedem a você que ore. Você não sabia que tinha fé para orar por aquela pessoa, mas por via das dúvidas você vai lá e ora e põe a mão sobre ela. De repente ela é curada instantaneamente pelo poder de Deus. Parece que é tão simples aquilo para você. A fé e o poder de Deus foram revelados dentro de você. Agora você vai entendendo, Cristo é mais real para você. Você tinha dificuldade de falar para Jesus que você ama Ele, porque Jesus era um desconhecido para você. De repente você está orando em línguas e algo explode dentro de você. E você levanta as mãos e diz: Jesus, eu te amo. Tu és a minha vida, a minha força. Tu és a razão do meu viver. O louvor brota dentro de você. Os mistérios de Deus são revelados. É assim que o dom de línguas opera em nós, revelando em nós Cristo, a esperança da glória. E aí, irmão, você vai fluir a glória de Deus. Quantos estão entendendo? Façam assim. Quem acha que o dom de línguas é importante mesmo? Eu tenho muitas experiências para contar através do que Deus fez na minha vida, ou através do dom de línguas que Deus fez na minha vida. Como Ele me mostrou muitas das minhas fraquezas e como me libertou delas, através do orar em outras línguas. Mas para nós encerrarmos, eu quero que você perceba algo. Orar em línguas é algo para cada servo de Deus. O dom de línguas é para você construir a tua vida em Deus.
De modo que o dom de línguas não muda as pessoas, não muda as circunstâncias da sua vida, muda você. O dom de línguas opera em você. Então, se você se empreender em orar muito em línguas, e você pensar que orando em línguas as coisas vão mudar, as pessoas vão mudar, as pessoas que estão ao redor de você, as circunstâncias vão mudar, você vai ter uma frustração tremenda. O dom de línguas muda o seu interior, para que você vença toda circunstância diversa, para que pela fé você rompa barreiras, para que por fé e por poder do Espírito Santo, você mesmo vença tudo que está atrapalhando a sua vida, para que aquela paz que você não tinha, flua agora, mesmo em meio a circunstâncias adversas. Ouça, as pessoas na sua casa não vão mudar se você orar em línguas. Os problemas na sua casa, na rua, no serviço, em qualquer lugar, não vão mudar se você orar em línguas. Suas contas não vão ser pagas se você orar em línguas. Mas Deus vai ter condições de operar em você e revelar em você mistérios de Deus, de Jesus, que fará com que você, ou que farão com que você vença toda luta e tribulação e circunstância diversa da vida. Dentro de você vai brotar a fé, a paz, a alegria, o poder, vai brotar a glória de Deus. E aí, irmão, você vai levantar num dia e vai dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso. E nada é impossível para mim. Sou mais do que vencedor por meio de Cristo Jesus, daquele que me amou. E estou bem certo que em todas as coisas Ele me guardará. É isso. O dom de línguas edifica a tua vida. Seus problemas, na verdade, não são os problemas, é você mesmo. O seu exterior é o reflexo da sua vida interior. Se há problemas demais, ouça bem o que eu quero dizer com isso. Se quando tem um problema na tua casa você perde a paz, aquele problema é reflexo do seu íntimo. Você não tem paz interior, e qualquer problema vai tirar sua paz mesmo. Aliás, não sei nem se vai tirar, se não tem, vai tirar o que, né? Vai fazer com que a sua falta de paz se manifeste. A sua tristeza, a sua opressão, a sua angústia, a sua depressão, a sua pobreza espiritual se manifestará. Quando você ora em línguas, algo muda dentro de você. E aí, meu irmão, você vence tudo. Mas ouça, você diz: puxa, então se eu orar em línguas, isso tudo vai acontecer dentro de mim, eu vou vencer? Você diz: então é só eu começar? Sim, é só você começar a orar muito em línguas. Só que eu quero dizer para você que não é tão fácil assim como você pensa, viu? Não pense que é fácil orar muito em línguas. Não pense que é como tomar o doce de uma criança. Orar em línguas é algo difícil. Porém, depois que você adquire o hábito, se torna mais fácil. Não é fácil orar muito em línguas, porque sua carne não quer. Tudo em você clamará por não orar em línguas. Sua mente, suas emoções, seu próprio corpo não vai ter disposição para orar muito em línguas. De modo que quando algumas pessoas começam a orar muito em línguas, acontece algo muito forte nelas. Dentro delas parece que todo o peso, às vezes angústia, depressão, toda a incredulidade, toda a ira e revolta que sempre tiveram se manifestam. Porque agora você começa a entrar em atrito, em combate com a palavra de Deus que está agindo dentro de você. O fogo começa a purificar. Aí pessoas sentem problemas terríveis na oração. Aí começam a dizer: quanto mais eu oro, mais assombração aparece. Parece que os problemas aumentam, parece que as coisas pioram. Não é nada disso não. Você que piora. Porque tudo que tem de ruim dentro de nós começa a se manifestar. É só você orar e você fica mais nervoso. Já percebeu isso? Por quê? Porque a sua carne se revolta. Não quer que você ore, de modo que ela se irrita. Você acaba ficando nervoso. Mas se você persistir e não parar, porque é aí que muitos perdem a bênção. Porque param de orar na hora que o mar se revolta, que as ondas se agitam dentro dele. Ele para de orar, fala: se eu orar vai piorar a coisa. É melhor assistir televisão. É melhor fazer qualquer outra coisa do que orar. Cuidar da casa,
Ouça, se você perseverar, você vai romper essas fraquezas. Ainda que você tenha crises profundas. Eu tenho visto pessoas que têm muitos problemas interiores. E quanto mais oram em línguas, mais ficam cheias de problemas, aparentemente. Algo está se revoltando dentro delas. Para romper aquilo, talvez meses de oração no Espírito. Mas se perseverarem, isso será feito. Isso aconteceu comigo. Rompi muitas coisas ruins dentro do meu ser, orando em outras línguas. Se eu tivesse parado, estaria lá atrás do mesmo jeito, cheio de defeitos e fraquezas. Mas porque perseverei, Deus me libertou de muitas coisas erradas dentro de mim, que já não dominam mais a minha vida, que já não se constituem mais fraquezas em mim mesmo. Se você perseverar orando em línguas, mesmo nas crises, na tensão que a própria oração em línguas produzirá, porque a palavra vai entrar em atrito com suas fraquezas, você vencerá. Isso será rompido e você será vitorioso. Por que então, quando eu oro em línguas, mesmo orando em línguas, mesmo sendo batizado no Espírito Santo, você pode me perguntar isso, depois de tanto tempo eu ainda me sinto a mesma pessoa, não mudou nada? Talvez alguns anos que você é batizado no Espírito Santo e você sente que não mudou muita coisa. Eu posso dizer por quê? Porque a oração em línguas tem que ser sistemática. Tem que se orar muito em línguas. 10 minutos de oração por dia vai produzir muito pouca coisa na tua vida, viu? Eu sei que muitos não oram nem 10 minutos por dia. Alguns oram uns 10 minutos em português e uns 20 segundos em línguas estranhas e acham que isso vai produzir alguma coisa. Nunca vão sair desse estágio que estão. Nunca vão sair desse nível de vida. Ouviu? Se você orar 20 ou 30 minutos todos os dias, sua vida toda vai ser naquele nível de 20, 30 minutos. Você nunca vai sair disso. Se você orar 1 hora por dia, não importa o nível que você está, sua vida toda vai ser aquele nível. Se você romper e orar 2 horas, você nunca mais será a pessoa que orava 1 hora. Nunca mais. Se você orar 3 horas, você nunca mais será a pessoa que orava 2 ou 1 hora. Você será diferente. Algo revolucionário vai acontecer dentro de você. Será que eu tenho que orar então até 25 horas por dia? Não, não é isso que eu estou dizendo. Quando você consegue romper aqueles limites, porque para alguns 1 hora é algo que não dá para passar daquilo, virou a rotina de suas vidas. Só de pensar em 1 hora e 10 minutos já ficam apavorados. Não dá. Você está preso profundamente a tempo e religião. Mas quando você rompe isso, você fica livre no Espírito. E aí não há limites, você pode orar 3, 4, 5, 2, 1, você não está preso. Ouviu? Você não está preso, algo aconteceu e liberou dentro de você. É algo diferente que você só vai sentir quando conseguir romper essas barreiras de oração. Por que que você não desenvolve? Porque ora muito pouco em línguas, como eu fazia. Só orava em línguas quando estava emocionado ou na igreja. Eu quero dizer para você que você pode orar em línguas o tempo todo, a hora que você quiser, aonde você quiser. Ouviu? E não precisa nem estar ajoelhado, e nem de olhos fechados, e nem na igreja, nem no seu quarto. Você pode orar em línguas em qualquer lugar, na rua, no serviço, no ônibus, no carro, em qualquer lugar, fazendo qualquer coisa. Por quê? Porque agora você tem 2 línguas, uma de carne e uma de fogo. Para você conversar comigo, você precisa se emocionar? Você precisa fechar os olhos? Precisa ajoelhar? Não? Para orar em línguas também não, é só abrir a boca e falar, porque você tem essa língua e usa a hora que quiser. Se eu quiser parar de pregar agora e falar em línguas, eu falo naturalmente, porque eu tenho essa língua. Eu sei que tenho, e posso usar a hora que eu quiser. Não estou sendo mecânico, artificial, coisa alguma. Eu estou sendo muito real, estou edificando a minha fé em Deus, a minha vida em Deus, orando em línguas. Aí você me diz, mas você tem tempo para orar. Você não tem não? Você também não tem 24 horas no mesmo dia? Você tem menos do que eu? Mas eu cuido da casa o dia inteiro. Então por que que não faz as obrigações da casa orando em línguas? Que tal varrer a casa? Que tal lavar a louça? Que tal então lavar a roupa? Ou fazer qualquer coisa orando em línguas? Minha irmã que dizia que tinha que cuidar da casa e não tinha tempo para orar, hein?
Puxa vida, agora você vai ter que orar. Tem tempo sim, dirigindo o carro. Oh, Risharamanderi Calabar. Andando nas ruas, olhando as vitrines. Oh, Recalabarachandaramacá. E para você não perder tempo, eu te aconselho a ler a Bíblia e orar em línguas ao mesmo tempo. Oh, Recalabarachandaramacá. E se você ler a Bíblia 1 hora, você já orou 1 hora também. Sua mente fica na palavra, seu espírito fala mistérios da palavra com Deus. Você vai descobrir que você tem mais entendimento da palavra. Você pode orar em línguas em qualquer lugar, a qualquer hora, o tempo todo. Por isso que Paulo disse: orai sem cessar. Orai sem cessar. Eu não sabia como, agora eu já sei como orar sem cessar. Orando em línguas, em qualquer lugar, orando em outras línguas. Esse é um dom maravilhoso. Deus deu ele para a gente pode usar a qualquer hora. Ele sabia que nós teríamos problemas com o serviço, muitas coisas, então ele deu algo que não ocupa a nossa mente. A minha mente não entende nada quando eu oro em línguas. E não adianta o capeta falar para mim que eu tenho que parar de orar porque eu não entendo nada, porque eu já sei que meu espírito entende tudo. Ouviu? Ele nunca mais conseguiu colocar uma dúvida dessa em mim. Ele dizia: quem diz que Deus escuta isso? Você está entendendo alguma coisa? Isso não funciona não. Hoje ele nem vem mais, que não tem jeito para ele. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, por favor. Graças a Deus. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Essa é a sua vitória, meu irmão. O dom de línguas. Quando a língua desceu sobre a cabeça deles, língua de fogo, começaram a falar. Eu sei que nesses dias aqui, ainda hoje, muitos serão batizados no Espírito Santo. Não adianta você ficar orando a Deus, dizendo: Senhor, me dá mais fé, me ajuda, me fortaleça, me faz isso, me faz aquilo. Não. Ele te deu um instrumento poderoso, a oração em línguas. A oração em línguas te levará à libertação e liberação do Espírito em sua vida. Ao poder de Deus, à glória de Deus, te levará à vitória completa de Cristo. Pai Santo, nós somos tão agradecidos, porque o Senhor viu toda essa nossa necessidade. O Senhor sabia que não conseguiríamos, sozinhos, na nossa mente carnal, expressarmos em palavras tudo o que sentimos. Que não conseguiríamos, Senhor, vencer, que não conseguiríamos liberar todo o fruto do Espírito, o poder, a fé, esse amor fluindo, essa glória. Obrigado, Pai, porque nos deu esse dom maravilhoso, porque o batismo com o Espírito Santo é para todos os teus servos, em todas as épocas. Obrigado, Pai Santo, porque ainda nesta noite vai batizar muitos dos teus filhos com o Espírito Santo e com a palavra. Obrigado, Pai, por esta obra gloriosa em nossas vidas. Nós só te pedimos, Espírito Santo, ajuda-nos agora em nossas fraquezas. Impulsiona o teu povo a orar em línguas. Impulsiona a tua igreja a orar em línguas. Desperta o teu povo para a oração em nome de Jesus Cristo. Nós te engrandecemos e te agradecemos, Pai Santo, por tudo isso que estás fazendo em nossas vidas. Pai, nós te louvamos por todos os milagres que vão acontecer nesta noite, pelas curas e restaurações. Pai, nós te engrandecemos pelos batizados no Espírito Santo nesta noite, por aqueles que hão de herdar a salvação nesta noite. Nós te engrandecemos. Nós recebemos, Espírito Santo, a tua operação e a tua ministração aqui. Nós recebemos com ações